deixa eu falar sobre a Jovem Pan, né? Eu acho que tem uma lição importante sobre o jornalismo. Ontem foram demitidos Caio Coppola, Augusto Nunes e foi demitido também, se não me engano, além do Guga Noblar, né, que não tinha nada a ver com isso, também foi demitido o Guilherme Fiuza. Qual é a lição? Vamos pegar o caso desses 3 extremistas de direita: Guilherme Fiuza, Caio Coppola e Augusto Nunes. Deixa eu me corrigir, eles são extremistas de direita? Não, não são. São penas a serviço de um projeto de ódio. O que aconteceu no Brasil? Vamos ser sinceros, né? Acabou o patrocínio para o discurso de ódio na comunicação brasileira. Acabou o dinheiro, acabou o amor. Acabou o dinheiro, acabou o ódio. Se o patrocínio fosse para falar que Lula é maravilhoso, o Augusto Nunes faria isso. O Augusto Nunes é uma clássica pena de aluguel da imprensa brasileira, sempre foi assim, sempre foi um puxa-saco dos poderosos, sempre. Ele não tem nenhuma convicção de extrema-direita, né? Ele se tornou um ídolo da extrema-direita porque havia muito patrocínio. Na hora que acabou a grana e o Tutinho, o chefe dele, Tutinho é o dono da Jovem Pan, percebeu que ele poderia ficar em risco ao manter um extremista, ou um suposto extremista, ele deu um pé na bunda. É assim que as coisas funcionam na mídia comercial e empresarial brasileira. Fica uma lição para os jornalistas, né? Façam um trabalho correto, não sejam a voz do dono, sejam donos das suas próprias vozes, porque na hora que acaba a grana, vem o pé na bunda. Fica aí a lição para o Augusto. Queria dizer também o seguinte: esse ódio foi implantado há muito tempo, não foi com eles que começou, né? Começou lá atrás, quando José Serra colocou os seus aliados na Jovem Pan para estimular o antipetismo no Brasil. Estimulou muito o antipetismo, não só na Jovem Pan, como também na revista Veja. Botou grana pesada do governo de São Paulo para isso. O Brasil beijou, né, o precipício e agora não tem mais grana para patrocinar o discurso de ódio. É uma boa notícia para a democracia, né, que tem acabado esse patrocínio. A CNN já se ajustou rapidamente. A CNN contratou como presidente do seu conselho de administração o competente João Camargo, que é presidente do grupo Esfera Brasil, que tem feito vários encontros empresariais, né, e vai ser o presidente. Por que a CNN colocou no conselho de administração o João Camargo? Porque sabe que ele tem trânsito entre lideranças do Partido dos Trabalhadores. Então a CNN já está se ajustando. A Globo claramente já se ajustou. E a Jovem Pan também está se ajustando, né? Por quê? Porque ela sabe que não tem mais grana para essa brincadeira, para essa palhaçada. E o Augusto Nunes, agora, que não é um extremista de direita, não, viu? Ele virou porque tinha grana. Agora ele não tem como mais sair do personagem, ele não tem como se libertar dessa figura, ele vai ter que ir para criar o canal dele e tal, e ficar ali cuspindo até que ele consiga arrumar patrocínio para o meio de comunicação dele, e não mais do Tutinha, né? Que faça isso. Isso vale para o Augusto, vale para o Guilherme Fiuza, que também não era um extremista de direita, virou, eu conheço o Guilherme Fiuza, inclusive, e vale, bom, Caio Coppola parece que ele era só um cantor frustrado, né? Ele foi um cara que caiu de paraquedas no mundo da comunicação. Fica a lição para os jornalistas brasileiros, né? São as regras do jogo para o comunicador que decide deixar de usar a própria cabeça para fazer o bem, para usar a própria cabeça para fazer os interesses de quem patrocina. O emprego deles não estava atrelado à qualidade profissional deles, estava atrelado ao fato deles replicarem aquilo que os patrocinadores estavam querendo. Nesse momento, o patrocinador perde a chave do cofre, né? Vamos para a transição. Mas, Léo, é muito injusto, Léo. O Tutinha estava ganhando muito dinheiro. O Tutinha é o dono da Jovem Pan. Ele estava ganhando uma baba de dinheiro porque esses 3 estavam defendendo o bolsonarismo até debaixo d'água. Aí agora o Bolsonaro cai e o Tutinha dá um pé na bunda deles. Isso é um sinal muito bom, tá? Isso é um sinal que a Jovem Pan não pretende continuar prejudicando o governo do Lula que vai se estabelecer. Porque o que acontece? A tradição da Jovem Pan, pelo menos durante o governo do Haddad em São Paulo, era trabalhar somente pela destruição do governo do Haddad. Hoje o que a gente consegue perceber é que a Jovem Pan talvez ela esteja com a intenção de abandonar essa postura. E um ponto que nós precisamos refletir agora é que agora a imprensa será questionada. Nesse momento de questionamento da imprensa, é muito interessante que a imprensa se aproxime um pouco do jornalismo. Porque o que a Jovem Pan fez durante todo esse tempo não foi jornalismo. Foi um trabalho de assessoria de imprensa para o presidente da República e ataque constante ao PT. Agora pode ser que os veículos de imprensa eles se aproximem um pouco do jornalismo, tentem restabelecer aquela autoridade que eles tinham. Porque é incontestável o fato de que esses 3 personagens são rentáveis. Esses caras vão no canal do YouTube deles, eles vão continuar ganhando muita grana, porque o ódio ele gera muito mais engajamento e por isso ele dá muito mais dinheiro. Mas por que eles não estão abandonando? Imagina se eles dedicassem a inteligência deles para fazer jornalismo de verdade, para fazer o bem, né? Seria diferente. Pois é. Talvez eles não teriam tanto sucesso, né, Léo? Porque o consumidor do jornalismo de verdade diminuiu. Nós temos que lutar agora para que as pessoas entendam que a verdade ela produz resultados verdadeiros, enquanto a mentira ela pode agradar, mas ela produz resultados falsos. Hoje eu tive o prazer de abrir o Léo ao Quadrado com uma verdade que foi falada em forma de mentira, muitas vezes até pela esquerda. Bomba acabou, Bolsonaro vai cair. E agora eu falo, bomba acabou, ele cai no dia 1º.
mas a própria esquerda gostou tanto de ouvir isso durante todos os dias do governo Bolsonaro, e a própria esquerda continuou dando audiência para a pessoa que falou isso todos os dias durante o governo Bolsonaro e errou todas as vezes, ou seja, pode ter mentido todas as vezes. Então nós temos hoje uma população, tanto na direita quanto na esquerda, que é uma população que procura os veículos de mídia para endossarem as coisas que eles gostariam que fosse verdade. Mesmo que a pessoa esteja falando mentira, ela tem audiência porque ela está falando aquilo que o telespectador gostaria que fosse verdade. Esses três representam muito bem isso. O Augusto Nunes e o Caio Coppola, esses três fazendo esse trabalho de defesa do Bolsonaro, ataque ao PT, o Caio Coppola com aquela capacidade gigantesca dele de criar teorias conspiratórias contra os personagens políticos de esquerda, são extremamente rentáveis. A Jovem Pan não está jogando eles fora porque a Jovem Pan considera que eles agora se tornaram inúteis, mas porque a Jovem Pan talvez esteja com a intenção de se distanciar dessa postura de chantagem contra o progressismo brasileiro. Talvez porque ela entenda que realmente chegou a hora do progressismo conseguir, assim, recuperar o estrago que foi feito por eles, né, pelos liberais.